por dentro da nuvem by Huawei Cloud Brasil. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Por Dentro da Nuvem, por Huawei Cloud Brasil. É o nosso primeiro episódio, a gente está muito feliz, é um projeto completamente novo, saindo do forno aqui, e vai ser o primeiro do Brasil de Huawei Cloud como no geral. Então, prepara que vai vir muita informação, muitos cases, a gente quer trazer a indústria da nuvem aqui para todo mundo saber, tanto quem é já mais técnico, como quem é bem leigo e não sabe nem o que é nuvem, a gente vai explicar tudo para todo mundo, tá bom? Eu tô aqui com dois convidados super especiais da Huawei Cloud Brasil. Eu tô primeiro aqui com o Fabrício Siqueira, o diretor de soluções da Huawei Cloud, e o Johnny Ace de MK, que é o diretor de vendas da Huawei Cloud Brasil. Tudo bem, pessoal? Tudo uma boa, bom Uma dia. boa, obrigado pelo convite aí. Tão felizes que a gente finalmente está com um podcast? Muito feliz, é um momento muito importante para todos nós. Mais feliz ainda por ser o primeiro, né, Fabrício? Acho que é um Sim, momento especial para a gente. É um marco para a Huawei Cloud Brasil e muito feliz. Obrigado pelo convite. Imagina. E assim, a gente resolveu fazer esse projeto porque cloud, nuvem, né, é uma indústria super complexa, né? Vocês estão aí no mercado há muitos anos. E aí agora eu quero saber de vocês. Fale um pouquinho de vocês, como é que vocês entraram nessa indústria de cloud e também na Huawei Cloud Brasil. Quer começar, Fabrício, ou eu começo? posso começar. Eu comecei a mexer com nuvem em 2012, né? Trabalhava na IBM como analista de suporte. E a IBM tinha comprado uma empresa de cloud privada na época. E aí eu comecei a mexer com nuvem naquela época. Mas a Amazon também estava começando as operações do Brasil naquela época. E, e eu queria trabalhar com nuvem pública na época. E aí eu tracei um caminho de como eu iria trabalhar com nuvem pública. E trabalhando numa outra empresa, também como analista de suporte, eu tinha um dos clientes dessa empresa que usava nuvem pública. E eu simplesmente mandei uma mensagem no LinkedIn para uma pessoa que trabalhava lá. E essa pessoa me deu as instruções. Falou, cara, se você fizer isso, eu consigo trazer você para cá. Que legal. E aí essa pessoa me ajudou. Eu segui o que ele falou, né? Tirei algumas certificações que ele tinha pedido. E assim que eu terminei de tirar as certificações, mandei mensagem para ele e automaticamente eu já fui para lá. Porque nessa consultoria que eu trabalhava, praticamente ninguém tinha conhecimento de nuvem, né? E o 2012 era 12 era muito nada. embrionário, né? Muito embrionário, mais ou menos no Sim, momento que a gente vive de AI hoje. As Uhum. pessoas querem ouvir, embrionário, mas ninguém sabe nada. Não sabe nada. E o que foi que te fez você querer trabalhar com nuvem? É que quando eu vi a primeira plataforma de nuvem, eu sabia que aquilo lá ia ser um negócio muito importante. Ah, legal. É Isso aí bem já estava na isso. minha cabeça, então aí eu já direcionei toda a minha carreira para isso, Visionário, né? né? Visionário, visionário. É, muito bom. Eu sabia que era um negócio que ia mudar aí o mundo das empresas e o mundo corporativo. Bacana. E na Huawei Cloud, quando que você entrou? A iCloud em 2021, 21. Legal, já tem aí 4 anos de empresa. 4 anos. Quase junto com a empresa aqui no Brasil, mas a gente fala sobre isso depois. Você, Johnny, conta pra você, para nós a tua história. Legal. Eu comecei a trabalhar com tecnologia em 2010, quando eu trabalhava na Dell. Na Dell, obviamente, eu trabalhava vendendo hardware na área comercial, Uhum. mas eu lembro que naquela época a gente já falava muito com os clientes. Os clientes nos procuravam para falar de servidor, de data center, mas perguntavam se poderia incluir na proposta nuvem. Hum. E eu lembro que na época eu falava, poxa, como é que vende isso aí, né, cara? O que é esse tal de nuvem 2010? Me surgiu muita dúvida, interesse na solução, até que eu tive a oportunidade de entrar num grande fabricante aqui no Brasil, em 2013, vendendo cloud, somente cloud. Hum. Somente cloud, e daí em diante, 2013 até então, meu foco é 100% em venda de serviços em nuvem. Estou muito feliz, pretendo... Inclusive, às vezes a gente conversa com os amigos e o pessoal pergunta, Johnny, você pretende mudar de área? Eu falei, não, eu acho que eu vou me aposentar vendendo nuvem, me achei, quero trabalhar na área comercial, mais especificamente vendendo cloud computing. Que legal, porque o pessoal também deve pensar, ai, já tem tanto tempo e tecnologia Isso, muda tanto, talvez nuvem não esteja tão atualizado, mas pelo contrário, né? Com agora, que nem você comentou, com AI, nuvem é fundamental, certo?
Eu vejo muita gente ainda perguntando se o tamanho do espaço de mercado Isso. ainda para nuvem. Ô, Johnny, até o que você acha? Será que a gente trabalha mais 10, 15, 20 anos? Tem cliente que tem demanda para nuvem ainda? Tem Uhum. espaço para novos clientes, novas demandas? E pelo que eu vejo conversando com os nossos clientes, no nosso trabalho dia a dia, ainda tem muito espaço. Muito espaço, não só para a gente, para os nossos concorrentes, mas o mercado global de cloud computing, ele ainda tem muito espaço, porque ele é um mercado que ele não é estático. Ele vai mudando de acordo com a demanda de Uhum. cada cliente. Então, sim, tem muito espaço ainda e está em ampla crescimento, né? Legal. Fabrício, você que é mais técnico, eu queria que você explicasse, e aí aqui para os nós mais leigos aqui, o que que é a nuvem? Como que você traduz, como que você explica para quem não conhece muito o que que é nuvem, o que que é nuvem? E que tipo de nuvem a gente trabalha? Não, legal. É, a nuvem hoje é uma ferramenta fundamental para as empresas, para não só suportar a infraestrutura da empresa, mas também para trazer inovação e mudança para a empresa. Eu acho que as empresas hoje elas precisam de sempre estar inovando, porque a competição é muito grande Uhum. entre as empresas e sem a nuvem você não consegue ter essa vantagem, né, competitiva. Então, é uma ferramenta fundamental ali para você sempre estar implementando, testando tecnologias novas, né? E trazendo inovação para a empresa e mantendo os funcionários motivados, né? Quando você trabalha numa empresa e você faz sempre a mesma coisa todos os dias, isso acaba desmotivando os funcionários e os funcionários acabam saindo das empresas. Então, acho que nisso a nuvem consegue ajudar bastante as empresas. E como que funciona, assim, quando você fala que traz inovação? Significa que dá para fazer, continuar o que a empresa está fazendo, mas experimentando outros caminhos, é isso? Exatamente, experimentando novos caminhos. Geralmente a plataforma de nuvem ela lança novos serviços, ela incorpora tecnologias, né? Vocês falaram de AI aí, então as tecnologias de AI elas estão sendo incorporadas na nuvem, né? Já tem até bastante coisa dentro da nuvem. Outras tecnologias como blockchain também Hum, estão sendo incorporadas na uhum. nuvem, e inclusive acho que vai ser o outro grande boom aí depois da internet. Mas resumindo, acho que a nuvem acho que é peça fundamental aí em qualquer empresa. Legal. Johnny, você que é a parte mais comercial, conta um pouquinho da nossa empresa agora. Como que, desde quando está no Brasil, faz um Globo Repórter, o que come, aonde vive. Legal, legal. A Huawei Brasil, ela iniciou as operações no Brasil em 98, então vai fazer quase 30 anos já que a Huawei estabeleceu uma parceria muito forte com o nosso país. Uhum, A Huawei admira muito o Brasil como país, como um todo. É o país mais influente na América Latina, tá? Então foi uma grande aposta da Huawei globalmente uhum, investir e iniciar os trabalhos no Brasil. A Huawei Cloud, que é o segmento que a gente trabalha mais especificamente, nós estamos presentes no Brasil há mais ou menos 5 anos, tá? E temos muitos serviços disponíveis, temos um amplo portfólio, mas a Huawei como um todo no Brasil tem mais de 1.200 funcionários, nós temos 5 escritórios espalhados por todo o país, é uma empresa muito grande e tem um compromisso muito forte com o povo brasileiro. legal. E aí, gente, eu vou dar uma paradinha aqui, porque a gente está falando Huawei, Huawei, mas para mim, pelo menos, é sempre a primeira coisa que me pergunta, como é que fala o nome da empresa? A Huawei é uma empresa chinesa, né? E todo mundo fica, mas como que fala o nome da empresa de vocês? Como é que vocês falam? Eu já ouvi de tudo, né? No É, Brasil, o pessoal fala muito Huawei, Fala muito Huawei, Huawei. Huawei. Eu aprendi na China a forma correta, eu aprendi dessa forma, eu divido a palavra em duas vezes. Legal. Com um, né? Huawei, Huawei. Eu falo assim, Ah. mas é um nome diferente, né? É que nem o meu nome, né? Eu não exijo que as pessoas falem É, da forma correta, entendeu? Por isso que me é. chamam de Johnny. Então, quando o pessoal fala Huawei ou Huawei, pra mim tá tudo A certo, gente né? A entende, gente né? entende, é um Exato. nome Mas difícil. é legal, ó, tá aqui na tela.
O Johnny, ele estudou Mandarim, mandarim, então ele tem uma pronúncia muito boa. Fala aí, Johnny. Huawei, Huawei. Huawei. Então, separando, eu Tem acho os que essa é uma tons, dica, né? essa dica é muito boa. Huawei. Porque no chinês, no mandarim, você tem os 4 tons, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Tanto é que eu estudei mandarim por 6 meses e acabei desistindo, porque eu achei bastante É complexo. difícil. Mas a premissa básica do mandarim, no primeiro dia de aula, a professora já fala sobre os tons. E aqui você vê que você tem 2 tons, né? Hua, Wei, entendeu? Ah, Então, chique. Quando eu falo que trabalho na Huawei, o pessoal sempre fala, é aquela do celular. É a primeira coisa que falam. E eu falo, sim, é do celular. Inclusive, a gente ficou um tempo sem vender no Brasil e agora a Isso. gente voltou mês que vem, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E eu falo muito sobre, pega teu aparelho de internet em casa, teu roteador e olha atrás, né? Modem. Tem, o modem é. Então, assim, você sempre vai ter o nosso logozinho ali, porque é uma empresa bastante grande, né? Quantas pessoas a gente tem aí no mundo? No mundo são 220 mil pessoas, é muito grande. Gente. Presente em mais de 170 países. É uma empresa muito robusta, tem muitas verticais, né? Nós somos uma das BUs que a gente trabalha, é a Huawei Cloud. O que é BU, Johnny? BU é Business Units, Ah, né? É boa. uma vertical. Unidade de negócio. Isso, é uma unidade de negócio, exato. isso. Temos unidade de negócio de data centers também, Legal. enterprise. Temos uma série de outras unidades de negócios. Eu gosto de falar desse tamanho aí da Huawei, porque no mundo, né? Porque eles falam, mas 5 anos no Brasil é uma startup, podemos dizer que é uma startup, mas com uma startup com uma grande história por trás e Sim. mais de 200 mil pessoas. É uma pequena cidade, se você for pensar aqui no Brasil, né? Exatamente. 200 mil pessoas trabalhando para uma empresa é algo, é quase difícil de imaginar, né? Exatamente, muito grande mesmo. É muito grande, então a gente tem eu acredito que a gente pode falar que a gente tem a energia de uma startup com os fundamentos de uma grande empresa que está no mundo há tanto tempo e em tantos países há bastante tempo também, né? Fabrício, mas me explica aí, quais tipos de nuvem que a gente tem? Não, legal. Temos tipos de nuvem pública e privada. Tá? A pública é de graça. Não, Não? nenhuma das duas é de graça. Poxa! Queria ganhar um desconto aí do governo. Não é do governo. Achei que fosse público. A gente chama de pública porque você não precisa manter toda a infraestrutura na sua empresa, no seu data center. Ah, tá. Então, qualquer pessoa consegue acessar um console e criar uma máquina não tendo a máquina. Entendi. Então, esse é o Uma conceito máquina ali virtual. uma máquina virtual. Então, Uhum. esse é o conceito de nuvem pública. Você não precisa ter nada ali na sua empresa. A nuvem privada, você precisa do teu hardware, né, no seu data center ali. Tá. Então, você tem controle total ali sobre a sua nuvem ali. É um Legal. pouco diferente ali. E para o cliente, qual é a vantagem de ter uma ou outra? Como que funciona, Johnny? Eu entendo que vai muito, Manu, da demanda e do desafio de cada cliente. Tá. O mais comum é o cliente optar pela nuvem pública, que é o conceito mais, digamos, trivial, o mais usado de nuvem pública hoje em dia. Porque justamente você consegue ter acesso a todos os serviços sem ter que ter um gerenciamento do hardware dentro da sua empresa. Você não precisa ter um data center. Então, a nuvem pública é o ideal para boa parte dos clientes, mas a gente tem muita demanda de clientes que optam por também ter acesso a uma nuvem privada, onde eles sabem que terão que fazer o gerenciamento, a compra, gerenciamento, manutenção do hardware, mas ainda assim tendo acesso aos benefícios de uma nuvem, né? Porque a privada aí você vai ter que ter um grande time aí de segurança, de suporte. Você precisa ter o hardware ou data center dentro da sua empresa. É algo bem mais custoso, eu imagino também, né? Mas cada um com seu cada um e a gente consegue adaptar, né? Exato. Boa.
E me diz uma coisa, assim, de clientes que a gente tem aqui no Brasil, ou pode ser de fora também, como que vocês conseguem direcionar, customizar isso para os clientes, né? Então, eu vou fazer, vou experimentar algumas soluções aqui, vai para a nuvem pública. É mais ou menos assim? E aí, bancos, por exemplo, o governo é mais privado, é isso, mais ou menos? É mais ou menos isso. Hoje em dia, como o Fabrício bem comentou, o uso de nuvem por nossos clientes, principalmente no Brasil, ele começou fortemente lá na época de 2012, 2013, onde as empresas começaram a usar e se interessar de fato pela Tá. nuvem. Uhum. Então, o consumo de serviços em nuvem já está muito maduro, tá? Os nossos clientes conhecem muito de nuvem. Então, isso facilita Ótimo. bastante o nosso trabalho. Então, toda vez, Manu, que eu entro em contato com o cliente para falar sobre serviços em nuvem, computação em nuvem, normalmente esse cliente tem um amplo conhecimento. Ele Entendi. sabe muito bem quais são os desafios dele, ele sabe o que ele precisa e ele sabe o que ele não precisa mexer. Hum. Então, é até difícil, a Huawei não tenta impor ou oferecer algo para o cliente. O nosso intuito é sempre ouvir o cliente, Uhum. entender os desafios que ele tem e encaixar os desafios com alguns dos nossos serviços do nosso portfólio. Legal. E eu já ouvi falar que, por exemplo, lá na China a gente consegue ter muito mais soluções do que aqui no Brasil. Isso é uma questão de tecnologia que está mais avançado lá mesmo? Ou como que a gente traz a tecnologia que já está tão à frente na China para o Brasil, Fabrício? Eu acho que assim, falando de nuvem pública, né? Acho que todos os serviços novos, vamos dizer assim, são lançados primeiros na China, Tá, são testados na China, para depois eles serem publicados em outras regiões como o Brasil. tá. Assim como outros provedores aí, né? Então eles têm lá o headquarter, né? Geralmente Uhum. é lá que são desenvolvidos novos produtos. E aí eles testam nas regiões ali do headquarter mesmo, né? Publicam lá primeiro e é depois distribuído para outras regiões. Entendi. E falando do headquarter, eu acho tão interessante que uma da cultura mesmo da empresa de ter muita gente no R&D, né? De estar ali no desenvolvimento de produto e mais da metade dos funcionários, sei lá, aí 100 mil mais ou menos, né? 54%, Manu. 54, mais da metade dos funcionários, mais de 100 mil pessoas estão ali pensando em soluções diariamente, 24 horas. O Johnny uma vez me falou que o nosso atendimento é 24 horas praticamente, né? Porque a gente tem um fuso, né? Como nós estamos no Brasil e os nossos headquarters ficam, a grande maioria ficam na China, a gente tem esse benefício para atender um cliente no Brasil. Por quê? Porque quando chega 7, 8 horas da noite no Brasil, está amanhecendo na China. Ah, Então, isso faz com que toda e qualquer demanda que a gente tem aqui no Brasil, desafio, uma urgência, até para criar uma proposta, você consegue entrar em contato com o time na China e para ele está começando o dia lá. perfeito. Então a gente não para nunca. Quando É. está encerrando o dia lá, eles passam o bastão de volta para a gente está começando o dia aqui. E não parar nunca, só que descansando no meio do, né? Exatamente, Não é exatamente. 24 horas, É, 24 horas de uma pessoa só. eu vou para casa dormir, eu descanso Exatamente. E bastante. aí eles começam lá e depois passam a bola pra gente Isso aqui, né? mesmo, isso mesmo. E o que uma das coisas que todo mundo fica interessado, ainda mais agora, é a cultura chinesa, né, gente? Então, no nosso escritório tem muitos chineses, a gente escuta mandarim o dia inteiro praticamente. Vocês já foram para a China, né? Eu queria escutar um pouco da experiência de vocês. O Johnny já foi várias vezes. 6 vezes já, É, 6 vezes, é bastante tempo. bastante, é. E você, Fabrício, também já foi? Já fui uma vez. Já. E o que vocês viram que vocês falaram, nossa, estão em 2050, assim? Fala aí, Fabrício. Eu vi muita coisa quando eu fui para lá, né? Pagamento com palma da mão. é, eu vi muitos robôs. Eu vi também muitas telas 3D, que a gente não vê muito aqui no Brasil. Uhum. Então, parece hologramas mesmo, né? Então, é uma coisa E isso no dia a dia deles, não é no dia a dia. numa feira ou num evento, Sim, assim, que fica, né? Quando tá no evento, se traz as coisas mais especiais. Isso tudo no dia a dia no deles. dia a dia. Quando você anda pelas ruas, você vê muito, nos prédios, você vê muitos lasers, Uhum. muita tecnologia de laser, de projetar laser
muito modernas, assim. Laser no sentido de para fazer anúncio, essas Isso, coisas? sabe aqueles anúncios em movimento no prédio? Gente, eu vou falar um pouco da minha idade agora, mas aquele que era do De Volta para o Futuro, É mais mais ou ou menos menos, isso, é Mais ou isso menos mesmo, isso. isso mesmo. que aparecia assim o tubarão, baleia, não lembro direito, que aparecia na frente. Ah, eu fui pra China, mas eu não vi esse. Eu vi bastante É, lá na China, então, esse tipo de anúncio, então é bem legal. e eu acho também que eu fui lá no metade mais ou menos de 2023. Uhum. Um ano depois já deve ter coisa muito diferente, né? Um ano é Incrível muita como é coisa, diferente, né? né? A China está em obras o tempo todo, né? Como eu já falei anteriormente, eu fui 6 vezes para a China e desde a primeira vez que eu vou, eu continuo me impressionando com o país. Pela infraestrutura, pela segurança e muito pela tecnologia. Porque a gente que trabalha na empresa de tecnologia, nós estamos acostumados a vivenciar tecnologia no ambiente de trabalho. Mas Isso. quando você sai e você vai para um bairro, caminhar na rua, você se desloca da tecnologia, você É. perde acesso. A tecnologia para a gente aqui no Brasil está muito vinculada ao nosso ambiente de trabalho. Uhum. Na China, eles vivenciam diariamente a tecnologia no dia a dia deles, para tarefas básicas do dia a dia. Uhum. Então, assim, é incrível como a China vai de 20, 30 anos para cá, ela optou por investir muito em inovação e tecnologia e hoje eles colhem esses frutos. Tanto em termos de velocidade para a construção de novos prédios, para Uhum. facilidade no dia a dia, você vê aqueles trem-balas, entendeu? Por Uhum. exemplo, eu tenho um colega meu que o pai dele mora no interior da China e ele mora em Xangai. E o pai dele vai visitar ele com uma certa frequência, mora a 500 quilômetros. Porque Nossa. ele falou que ele faz esse trecho, eu não lembro o tempo, mas é super rápido, super rápido. Um trem para rodar 500 É. quilômetros. Então isso facilita a nossa vida, entendeu? A gente que mora aqui em São Paulo, a gente sabe o quanto que a gente perde todos os dias com trânsito, É. entendeu? Então a tecnologia na China, ela impressiona em todos os sentidos. E também deixa a logística mais barata, né? Se Claro. você for pensar, muitos dos nossos colegas chineses, eles falam, nossa, como é caro viajar no Brasil, Uhum. o preço da passagem de avião e Tudo fica etc. caro. Fica tudo caro, porque não tem, É, para você chegar rápido, você tem que ir de avião, você não é, tem outra opção, né? E lá é, eles têm, é, é, literalmente, um trem-bala é. que te leva para tudo quanto é lugar, A né? China é um país lindo e é muito bonito também, né, Manu? Muito Falando de lindo. beleza, É. eu acho um país lindo, muito organizado, Eu fiquei impressionada como é verde o muito país. verde, Muito muito verde. verde. Ninguém Incrível, acredita quando ninguém eu falo acredita. isso. É, Fica as pontes, tem muita e é tudo muito muito parque, muito parque e muita gente, muita sim, gente. tem muita gente, mas os lugares eles são arborizados, é muito agradável estar lá. Não é um lugar uma selva de pedra, é uma selva É, mesmo no é, meio de é. uma cidade. Tem muitos parques em Shenzhen que você vai passear, vai dar uma É, caminhada, vai dar uma corrida. Tem totens muito grandes, tecnológicos, dizendo a temperatura atual, a que umidade legal. local, e te dando Uhum. dicas. Então a umidade está muito alta, está muito baixa, hidrate-se. Muito interessante, Ah, que muito legal legal, mesmo. que bacana. E quando vocês foram para evento, o levar cliente, qual foi a situação? Levar cliente. A Levar gente cliente? levou alguns clientes para lá e a gente mostrou as tecnologias da Huawei, e a gente também mostrou alguns pontos da China, né? Pontos interessantes ali da China. Legal. E você, Johnny? É similar do Fabrício, inclusive a vez que o Fabrício foi, eu estava com ele, tá? O Uhum, nosso modelo de evento, ele é mais ou menos sempre o mesmo, tá, Manu? uhum, A gente começa por Shenzhen, que é no sul da China. tá, Shenzhen é como se fosse o Vale do Silício Asiático. Então sim. toda a tecnologia da China está focada naquela cidade. Nós temos alguns headquarters em Shenzhen, então a viagem começa pelo sul. Em Shenzhen, visitamos nosso headquarter, fazemos treinamento, depois vamos para Shanghai, Uhum, onde é o centro financeiro do país, tá. cidade mais moderna, e por último vamos para Pequim, que é no norte da China. No norte da China, Pequim é uma cidade não tão moderna, é muito mais tradicional, uma cidade Histórica, né? milenar, né, histórica. Então a gente cria esse modelo de viagem para que o cliente tenha acesso ao sul, centro e o norte da China, conhecendo a China como um todo. E aí
traz a tecnologia e a cultura, né? Exatamente. A sabedoria milenar aí dos chineses, que é incrível. Aí vocês vão na muralha. Vamos à muralha em Pequim, muito legal. Vamos no Summer Palace, vamos no Palácio, na Cidade Proibida. Pequim, a agenda normalmente é mais cultural. Sim. Então, nós temos um headquarters muito legal em Pequim. A gente visita o headquarters, faz algumas agendas técnicas, mas focamos na cultura. A agenda de Shanghai normalmente tem evento lá, então a gente fica muito na imersão para falar de tecnologia. Você consegue também sair para jantar num lugar bacana. Em Shanghai nós temos o Shanghai Tower, que é o terceiro edifício mais alto do Que mundo, legal. super lindo, muito bacana. Então também tem muitas agendas para turismo, mas o foco é evento, né? Sim. É conhecimento, é troca de conteúdo com os clientes. E Shenzhen também. No sul, como nós temos em Shenzhen alguns headquarters, o intuito é agendar reuniões com executivos chineses que possam compartilhar desafios similares aos dos nossos clientes aqui no Brasil. Então, é mais ou menos essa agenda que a gente segue. E o pessoal gosta. O pessoal ama. O pessoal ama. Geralmente eles falam que é a viagem da vida deles. É, E, geralmente o pessoal que vai viajar com a gente é o pessoal apaixonado por tecnologia, né? E exatamente. eles veem coisas diferentes, eles ficam bem felizes. E normalmente são clientes que já fizeram muitas outras Sim. viagens com Sim. outras empresas. São executivos que têm esse costume de viajar. E Sim. mesmo assim ainda fico impressionado com a China e com a Huawei. Gente, fazer a viagem da China, a gente pensa, é uma viagem longa, né? A gente demora aí um dia mais ou menos para chegar, mas é literalmente cruzar o mundo. Então a gente chega num ambiente totalmente diferente, mas que é isso que você falou, a gente tem os problemas que eles tiveram lá, a gente pode ter aqui, e aí a gente vai solucionando as coisas aqui de acordo com a experiência de soluções e dos clientes que temos aqui, né? Legal. E qual é a próxima viagem de vocês? É setembro, né? Setembro. Setembro nós temos o Huawei Connect, que vai acontecer entre o dia 18 e 20 de setembro, tá? Então a agenda vai ser similar ao que eu falei anteriormente. Nós saímos de Shenzhen, vamos para Shanghai no evento e depois vamos para Pequim e de Pequim voa para o Brasil. E o Huawei Connect é um evento nosso, né? Só nosso. Exato. Nós temos 2 eventos focos que eu e o Fabrício a gente normalmente vai, tá bom? Tá. O Compass é um evento somente de Huawei Cloud, tá? Focado para o cliente da América do Sul. Ótimo. Tá? Cliente América Latina, Huawei Cloud, que acontece em maio todos os anos. Tá. O evento de setembro, o Huawei Connect, é um evento que aborda todas as verticais, todas as unidades de negócio da Huawei e é global. Então é um evento muito Gigante. maior, muito maior. É um evento para 60 mil pessoas no mínimo. Olha, gente, 60 mil pessoas num evento é muita coisa, É muita né? gente. Para uma marca só, porque a gente vê esses eventos grandes quando tem várias marcas ali de diferentes empresas, Sim, né? sim, E sim. aqui é só a gente. É só a gente. Vai ser muito legal. Muito bacana. Ô, gente, a gente vai começar um quadro aqui que é rapidinho, tá? Tá bom. A gente tá chamando de Bits da Sabedoria. E aí eu vou perguntar coisas rapidinhas e a primeira coisa que vem na cabeça de vocês têm que responder, tá bom? Eu vou começar sempre perguntando pro Fabrício e depois pro Johnny. Eu tenho 1 segundo, 2 para pensar. Não, então vamos trocar, vou fazer uma vez de cada um, vai. Uma vez de cada um, tá? Então vamos lá. O futuro da nuvem no Brasil? É uma palavra, mano? Uma palavra, uma frase, o que vier na cabeça por primeiro. Tudo da nuvem no Brasil. Acho que é inclusão. Inclusão, boa. Johnny? Promissor. Promissor, boa. Vou perguntar agora para o Johnny. Qual que é um erro comum de quem começa a trabalhar na nuvem e que você acha que pode dar uma dica, assim? Não ter o controle, o gerenciamento dos custos. Tanto para o cliente que já utiliza a nuvem, é muito comum eu conversar com o cliente e o cliente não sabe exatamente quanto que ele está pagando e nem o porquê ele está pagando. Então ele não tem gerenciamento da conta de nuvem para ele. E para o cliente que ainda usa soluções on-premises com data center físico, é o dimensionamento
e saber fazer o cálculo correto. Boa. Então, eu já ouvi alguns clientes falarem que nuvem é caro, mas todas as vezes que eu converso detalhadamente com o cliente não sabe explicar o quanto que ele gasta com hardware. Uau, Então, ele não sabe fazer o cálculo, na verdade. importante. Eu vou fazer uma pergunta para cada um, porque daí o outro não tem tempo para pensar, tá Desculpa bom? aí. A tecnologia que mais te empolga agora para o futuro? AI. Por quê? Acho que é a tecnologia que está movendo aí as empresas hoje, né? Todo mundo procura AI. É a tecnologia que vai, acho que, revolucionar o jeito que a gente trabalha hoje em dia. E falando em AI, a gente vai ter um episódio específico para AI, então fiquem ligados aí. Johnny, um livro, filme que mudou sua forma de pensar sobre tecnologia? Livro ou filme É. sobre tecnologia. É. Eu, quando fui na China, no headquarters da Huawei, eu não li o livro ainda, tá? Tá, Mas eu quero ler, talvez num segundo momento eu possa trazer boa. todo mundo que visita o headquarter da China, da Huawei, É. a pessoa pode pegar um livro da história da Huawei. Ah, que E eu legal. peguei um livro sobre a história de Huawei Cloud. Ah, que Eu quero ler esse livro, não bacana. consegui ler ainda. Legal, então você vai ter que Vou ter ler que ler e voltar aqui. e voltar aqui, Vou com ter que me certeza. convidar de novo. E é uma palavra para definir Huawei Cloud aí para vocês, uma para cada um. Fala, Fabrício. Futuro. Futuro. Determinação. Uau, boa, gente. Tá, e agora uma palavra em chinês. Tô brincando. O Johnny Ni hao, sabe, ni ni hao. hao, Ni hao é a única coisa que a gente sabe. E as palavras proibidas, ou, né, que a gente sabe, umas palavras meio pra poder xingar em chinês também é bom, né, Exatamente, gente? mas não pode falar, né? Não pode falar, que a gente tá tudo O chefe vai certinho. ver o vídeo, vai Melhor ver, não, vai melhor assistir, o não. chefe vai assistir. Gente, mas é isso. Obrigada por participar do primeiro podcast. Nossa, a gente tá bem animado, bem feliz com esse novo projeto. E voltem, vocês vão voltar muito, vocês vão ser cadeirinha cativa aqui. Que legal. Muito obrigado. Muito obrigado, Manu. pelo Valeu? convite. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É muito bom participar desse primeiro momento, né? Espero ter a oportunidade de voltar aqui novamente. Voltaremos. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal, pela participação. E esse foi nosso primeiro podcast por dentro da nuvem, por Huawei Cloud Brasil. Acompanhe a gente nas redes sociais e na próxima semana a gente está aqui de novo. Valeu!